Se você pudesse olhar para a sua vida a partir de um nível acima, se pudesse ver passado, presente e futuro acontecendo agora, o que você mudaria? O que você despertaria? O que você deixaria morrer? O que ressuscitaria? O ensinamento desta noite revela exatamente isso. Como pensar na quarta dimensão, como Neville Goddard ensinou, e sair, de uma vez por todas, do cemitério das crenças antigas, das limitações e das memórias mortas. Prepare-se, este é o ensinamento que separa quem vive no automata de quem cria a realidade consciente. Vamos entrar juntos. Antes de iniciar a palestra de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada! Existem duas perspectivas reais sobre o mundo que todo ser humano possui, e os antigos contadores de histórias estavam plenamente conscientes dessas duas perspectivas. Eles chamavam uma de mente carnal e a outra de mente de Cristo. Reconhecemos esses dois centros de pensamento na declaração. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2 versículo 14. Para a mente natural, a realidade se limita ao instante chamado agora. Este exato momento parece conter toda a realidade, tudo mais é irreal. Para a mente natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. Em outras palavras, meu passado, quando uso a mente natural, é apenas uma imagem na memória de coisas que foram. E para o foco limitado da mente carnal ou natural, o futuro não existe. A mente natural não acredita que possa revisitar o passado e vê-lo como algo presente, algo objetivo e concreto para si mesma, nem acredita que o futuro exista. Para a mente crística, a mente espiritual, que em nossa linguagem chamaremos de foco quadridimensional, o passado, o presente e o futuro da mente natural constituem um todo presente. Ela abarca toda a gama de impressões sensoriais que o homem experimentou, está experimentando e experimentará. A única razão pela qual você e eu funcionamos como funcionamos hoje, sem termos consciência do panorama geral, é simplesmente porque somos criaturas de hábitos, e o hábito nos torna totalmente cegos para o que, de outra forma, deveríamos ver, mas o hábito não é lei. Ele age como se fosse a força mais irresistível do mundo, mas não é lei. Podemos criar uma nova abordagem para a vida. Se você e eu dedicássemos alguns minutos por dia a retirar nossa atenção do âmbito das sensações e concentrá-la em um estado invisível, permanecendo fiéis a essa contemplação, sentindo e percebendo a realidade desse estado invisível, com o tempo nos tornaríamos conscientes desse mundo maior, desse mundo dimensionalmente mais amplo. O estado contemplado torna-se uma realidade concreta, deslocada no tempo. Esta noite, ao nos voltarmos para a Bíblia, seja você o juiz de onde se encontra em seu desenvolvimento atual. Nossa primeira história de hoje é do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Neste capítulo, 3 histórias são contadas como se fossem experiências separadas dos personagens principais. Na primeira história, somos informados de que Jesus encontrou um homem insano, um homem nu que vivia no cemitério e se escondia atrás dos túmulos. Esse homem implorou a Jesus que não expulsasse os demônios que o atormentavam. Mas Jesus lhe disse: saia deste homem, espírito imundo. Marcos 5, 8. Assim, Jesus expulsou os demônios para que agora se destruíssem, e encontramos este homem, pela primeira vez, vestido, em perfeito juízo e sentado aos pés do Mestre. Para compreendermos melhor o sentido psicológico deste capítulo, podemos substituir o nome Jesus pelo da razão iluminada ou do pensamento quadridimensional. Ao prosseguirmos neste capítulo, somos informados de que Jesus encontra o sumo sacerdote, cujo nome é Jairo, e que Jairo, o sumo sacerdote da sinagoga, tem uma filha que está morrendo. Ela tem 12 anos, e ele implora a Jesus que venha curá-la. Jesus consente, e enquanto caminha em direção à casa do sumo sacerdote, uma mulher na praça tocou em sua roupa. E Jesus, percebendo imediatamente em si mesmo que dele saíra virtude, virou-se no meio da multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Marcos 5, 30.
A mulher que fora curada de um fluxo de sangue que a afligia havia 12 anos confessou que o havia tocado. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Marcos 5, 34. Ao continuar em direção à casa do sumo sacerdote, ele é informado de que a criança está morta e que não há necessidade de ir ressuscitá-la. Ela não está mais dormindo, mas agora está morta. Assim que Jesus ouviu a palavra que estava sendo dita, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Marcos 5:36. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis tanto alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Marcos 5:39. Com isso, toda a multidão zombou e riu, mas Jesus, fechando as portas para a multidão que zombava, levou consigo para a casa de Jairo, seus discípulos e o pai e a mãe do menino morto. Entraram no quarto onde a jovem estava deitada. E, tomando a jovem pela mão, disse-lhe: Jovem, eu te digo, levanta-te. Marcos 5:41. Deste sono profundo ela despertou, levantou-se e andou, e o sumo sacerdote e todos os outros ficaram admirados. Então ele os trocou imediatamente, sem que ninguém percebesse, e ordenou que lhe dessem de comer. Marcos 5:43. Nesta mesma noite, enquanto está sentado aqui, você é retratado neste 5º capítulo de Marcos. Um cemitério tem um único propósito, ser simplesmente um registro dos mortos. Você está vivendo em um passado morto? Se você vive entre os mortos, seus preconceitos, suas superstições e suas crenças falsas que você mantém vivas são as lápides atrás das quais você se esconde. Se você se recusar a abandoná-las, será tão insensato quanto o louco da Bíblia que implorou a razão iluminada para não as expulsar. Não há diferença. Mas a razão iluminada é incapaz de proteger o preconceito e a superstição contra os avanços da razão. Não existe um homem neste mundo que tenha um preconceito, seja qual for a sua natureza, que consiga submetê-lo à luz da razão. Diga-me que você é contra uma determinada nação, uma determinada raça, um determinado ismo, qualquer coisa, não me importa o que seja, você não pode expor essa sua crença à luz da razão e deixá-la sobreviver. Para que ela se mantenha viva em seu mundo, você precisa escondê-la da razão. Você não pode analisá-la à luz da razão e deixá-la sobreviver. Quando esse foco quadridimensional chegar e lhe mostrar uma nova abordagem da vida e expulsar de sua mente todas essas coisas que o atormentavam, você será purificado e revestido de sua mente correta. E você se sentará aos pés da compreensão, aos pés do Mestre. Agora, vestido e em perfeito juízo, você pode ressuscitar os mortos. O que morreu? A criança na história não é uma criança. A criança é a sua ambição, o seu desejo, os sonhos não realizados do seu coração. Essa é a criança que reside na mente do homem. Pois, como já afirmei, todo o drama da Bíblia é psicológico. A Bíblia não faz referência alguma a qualquer pessoa que já tenha existido, nem a qualquer evento que já tenha ocorrido na Terra. Todas as histórias da Bíblia se desenrolam na mente do indivíduo. Nesta história, Jesus é o intelecto desperto do homem. Quando sua mente funciona além do alcance dos seus sentidos atuais, quando sua mente é curada de todas as limitações anteriores, então você não é mais o homem insano, mas você é essa presença personificada como Jesus, o poder que pode ressuscitar os anseios do coração do homem. Você agora é a mulher com fluxo de sangue. O que é esse fluxo de sangue? Um útero com fluxo não é um útero fértil. Ela o reteve por 12 anos, incapaz de conceber. Ela não conseguiu dar forma ao seu desejo por causa do fluxo de sangue. Dizem que a fé a impediu de conceber. Assim como o útero se fecha, ele pode dar forma à semente ou à ideia. À medida que sua mente se liberta do seu antigo conceito de si mesmo, você assume que é o que deseja ser e, permanecendo fiel a essa suposição, dá forma a ela ou ressuscita seu filho. Você é a mulher purificada do fluxo de sangue e caminha em direção à casa da criança morta. A criança ou o estado que você desejava agora é o seu conceito fixo de si mesmo. Mas agora, tendo assumido que sou o que antes desejava ser, não posso continuar desejando o que tenho consciência de ser.
Portanto, não discuto isso. Não falo com ninguém sobre o que sou. É tão óbvio para mim que sou o que queria ser que ajo como se já fosse. Caminhando como se eu fosse o que antes desejava ser, meu mundo de foco limitado não o vê e pensa que eu não o desejo mais. A criança está morta dentro do mundo deles, mas eu, que conheço a lei, digo: a criança não está morta. A donzela não está morta, apenas dorme. Eu a desperto agora. Eu, por minha suposição, desperto e torno visível em meu mundo aquilo que presumo, pois as suposições, se mantidas, invariavelmente despertam aquilo que afirmam. Fecho a porta. Que porta? A porta dos meus sentidos. Simplesmente bloqueio completamente tudo o que meus sentidos revelam. Nego as evidências dos meus sentidos. Suspendo a razão limitada do homem natural e caminho nesta ousada afirmação de que sou aquilo que meus sentidos negam. Com a porta dos meus sentidos fechada, o que levo para esse estado disciplinado? Não levo ninguém além dos pais da criança e dos meus discípulos. Fecho a porta para a multidão zombeteira e risonha. Não busco mais confirmação. Nego completamente a evidência dos meus sentidos, que zombam da minha suposição e não discutem com os outros se ela é possível ou não. Quem são os pais? Descobrimos que o pai e mãe de toda a criação é o eu sou do homem. A consciência do homem é Deus. Estou consciente desse estado. Sou o pai e mãe de todas as minhas ideias e minha mente permanece fiel a esse novo conceito de si. Minha mente é disciplinada. Acolho nesse estado os discípulos e excluo dele tudo o que possa negá-lo. Agora a criança, sem a ajuda de um homem, ressuscita. A condição que eu desejava e presumia possuir se objetifica em meu mundo e testemunha o poder da minha presunção. Você decide, eu não posso julgá-la. Ou você está vivendo em um passado morto, ou está vivendo como a mulher cujo fluxo de sangue foi estancado. Você conseguiria me responder se eu lhe fizesse a seguinte pergunta? Você acredita agora que, sem a ajuda de ninguém, basta presumir que você é o que deseja ser para tornar essa presunção realidade em seu mundo? Ou acredita que primeiro precisa cumprir uma certa condição imposta pelo passado, que precisa ser de uma certa ordem ou algo do tipo? Não estou criticando igrejas ou grupos específicos, mas há quem acredite que qualquer pessoa fora de sua igreja ou grupo ainda não foi salva. Nasci protestante. Se você conversar com um protestante, a resposta será: só existe um tipo de cristão, o protestante. Se conversar com um católico, a resposta será: e não existe nada no mundo que seja cristão além do católico. Se conversar com um judeu, os cristãos serão considerados pagãos, e os judeus, os escolhidos. Se conversar com um muçulmano, judeus e cristãos serão considerados infiéis. Se conversar com qualquer outra pessoa, todos serão considerados intocáveis. Não importa com quem você fale, eles sempre serão os escolhidos. Se você acredita que precisa ser uma dessas pessoas para ser salvo, você ainda é um louco que se esconde atrás dessas superstições e desses preconceitos do passado, e implora para não ser purificado. Alguns de vocês me dizem: não me peçam para abandonar minha crença em Jesus, o homem, ou em Moisés, o homem, ou em Pedro, o homem. Quando vocês me pedem para abandonar minha crença nessas figuras, estão pedindo demais. Deixem-me com essas crenças, porque elas me confortam. Posso acreditar que eles viveram na Terra e ainda seguir a interpretação psicológica que vocês fazem de suas histórias. Eu digo: saiam do passado morto. Saiam desse cemitério e caminhem, sabendo que vocês e o Pai são um, e o Pai, a quem os homens chamam de Deus, é a sua própria consciência. Essa é a única lei criadora do mundo. Do que você tem consciência de ser? Embora você não consiga enxergar seu objetivo com o foco limitado de sua mente tridimensional, você agora é aquilo que presume ser. Caminhe nessa premissa e permaneça fiel a ela. O tempo, nesta dimensão do seu ser, pulsa lentamente, e você pode não se lembrar, mesmo depois de objetivar sua suposição, de que houve um tempo em que esta realidade presente era apenas um estado de espírito. Devido à lentidão do ritmo do tempo aqui,
você frequentemente deixa de perceber a relação entre sua natureza interior e o mundo exterior que a testemunha. Seja você o juiz da posição que ocupa neste 5º capítulo de Marcos. Você está ressuscitando a criança morta? Você ainda precisa que o ventre da sua mente seja fechado? Ele ainda está funcionando e, portanto, não pode ser fértil? Você agora é o homem insano vivendo no passado morto? Só você pode ser o juiz e responder a essas perguntas. Agora, vamos analisar uma história do capítulo 5 do Evangelho de João. Ela mostrará como os antigos contadores de histórias retratavam com maestria as duas perspectivas distintas sobre este mundo. Uma, com foco limitado na tridimensionalidade, e a outra, com foco na quadridimensionalidade. Esta história narra a trajetória de um homem impotente que é rapidamente curado. Jesus chega a um lugar chamado Betesda, que por definição significa a casa dos 5 pórticos. Nesses 5 pórticos viviam inúmeras pessoas impotentes, aleijadas, cegas, coxos, definhadas e outras. A tradição contava que, em certas épocas do ano, um anjo descia e agitava a piscina que ficava perto desses 5 pórticos. Quando o anjo agitava a piscina, o primeiro a entrar era sempre curado. Mas apenas o primeiro, não o segundo. Jesus, vendo um homem que era paralítico desde o ventre de sua mãe, disse-lhe: Queres ficar curado? João 5, 6. Respondeu-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água se agita, enquanto tento chegar lá, outro desce antes de mim. João 5, 7. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, 8. E imediatamente o homem ficou curado, e tomou a sua cama, e andou, e naquele mesmo dia era o sábado. João 5, 9. Você lê esta história e pensa que algum homem estranho, dotado de poderes miraculosos, disse de repente ao paralítico: Levante-se e ande. Não me canso de repetir que a história, mesmo apresentando inúmeras individualidades, se passa na mente de cada indivíduo. A piscina é a sua consciência. O anjo é uma ideia, chamada de mensageiro de Deus. Sendo a consciência Deus, quando você tem uma ideia, você está acolhendo um anjo. No instante em que você se torna consciente de um desejo, sua piscina é perturbada. O desejo perturba a mente do homem. Desejar algo é ser perturbado. No exato momento em que você tem uma ambição, ou um objetivo claramente definido, a piscina é perturbada pelo anjo, que representava o desejo. Dizem que o primeiro a entrar na piscina perturbada é sempre curado. Meus companheiros mais próximos neste mundo, minha esposa e minha filhinha, vêm em segundo lugar quando me dirijo a eles. Devo falar com minha esposa como você é. Devo falar com qualquer pessoa, não importa o quão próxima seja, como você é. E depois disso, a terceira pessoa. Ele é. Há apenas uma pessoa neste mundo com quem posso usar a primeira pessoa do singular, e essa pessoa sou eu mesmo. Eu sou só pode ser dito de mim mesmo, não pode ser dito de outra pessoa. Portanto, quando tenho consciência de algum desejo que quero ser, mas aparentemente não sou, e a piscina é perturbada, quem pode entrar nessa piscina antes de mim? Somente eu possuo o poder da primeira pessoa. Eu sou aquilo que quero ser. A menos que eu acredite ser aquilo que quero ser, permaneço como era antes e morro nessa limitação. Nesta história, você não precisa de ninguém para te colocar na piscina, pois sua consciência é perturbada pelo desejo. Tudo o que você precisa fazer é assumir que já é aquilo que antes desejava ser, e você já está lá, e ninguém pode entrar antes de você. Que homem pode entrar antes de você quando você se torna consciente de ser aquilo que deseja ser? Ninguém pode estar antes de você quando somente você possui o poder de dizer eu sou. Estas são as duas perspectivas. Você é agora aquilo que seus sentidos negam. Você tem a ousadia de presumir que já é aquilo que deseja ser? Se ousar presumir que já é aquilo que sua razão e seus sentidos agora negam, então você está na piscina e, sem a ajuda de ninguém, você também se levantará, pegará seu sofá e caminhará. Dizem que aconteceu no sábado.
O sábado é apenas a sensação mística de quietude, quando você está despreocupado, quando não está ansioso, quando não está buscando resultados, sabendo que os sinais seguem e não precedem. O sábado é o dia de quietude, no qual não se trabalha. Quando você não está trabalhando para que isso aconteça, você está no sábado. Quando você não se preocupa com a opinião dos outros, quando você age como se estivesse, sem poder mover um dedo para que isso aconteça, você está no sábado. Não posso me preocupar com como será e ainda assim dizer que tenho consciência de estar presente. Se tenho consciência de ser livre, seguro, saudável e feliz, sustento esses estados de consciência sem esforço ou trabalho da minha parte. Portanto, estou no sábado, e porque era sábado, ele se levantou e caminhou. Nossa próxima história é do capítulo 4 do Evangelho de João, e é uma que vocês já ouviram muitas vezes. Jesus chega ao poço e encontra uma mulher chamada Samaritana, e ele lhe diz: "Dá-me de beber." João 4, 7. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: "Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, a mim, que sou samaritana?" Porque os judeus não se dão com os samaritanos. João 4, 9. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva." João 4, 10. Vendo a mulher que ele não tinha com que tirar água, e sabendo que o poço era fundo, disse: "És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos, e os seus rebanhos?" João 4, 12. Jesus respondeu: "Quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." João 4 versículo 13, 14. Então ele lhe contou tudo a respeito dela e pediu que ela fosse chamar o marido. Ela respondeu: "Não tenho marido." João 4, 17. Disse-lhe Jesus: "Bem disseste. Não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido." João 4 versículo 17, 18. A mulher, sabendo que isso era verdade, foi até a praça do mercado e disse à outra: "Eu encontrei o Messias." Eles lhe perguntam: "Como você sabe que encontrou o Messias?" "Porque ele me contou tudo o que eu já fiz." Ela responde. Aqui temos um foco que abrange todo o passado, pelo menos, e a informa sobre o futuro. Continuando a história, os discípulos aproximam-se de Jesus e dizem: "Mestre, coma." João 4, 31. Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." João 4, 32. Quando falam da colheita daqui a 4 meses, Jesus responde: "Não dizeis vós, e ainda faltam 4 meses para a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa." João 4, 35. Ele vê coisas pelas quais as pessoas esperam 4 meses, ou 4 anos, ele as vê como se já estivessem acontecendo agora, em um mundo dimensionalmente maior, existindo agora, ocorrendo agora. Voltemos à primeira parte da história. A mulher samaritana representa o seu eu tridimensional, e Jesus junto ao poço representa o seu eu quadridimensional. O conflito começa entre o que você deseja ser e o que a razão lhe diz que você é. O seu eu superior lhe diz que, se você ousasse assumir que já é aquilo que deseja ser, você se tornaria aquilo que deseja ser. Quanto mais limitado for o seu ser, mais você se pergunta: por que você não tem um balde, não tem uma corda, e o poço é fundo? Como você poderia alcançar a profundidade deste estado sem os meios para tal? Você responde e diz: se você soubesse quem lhe pede para beber, você pediria a ele. Se você soubesse o que em você está lhe impulsionando à concretização do estado que agora busca, você suspenderia a sua visão limitada e deixaria que ele o fizesse por você. Então ele lhe diz que você tem 5 maridos, e você nega. Mas ele sabe muito melhor do que você que seus 5 sentidos impregnam de manhã,
ao meio-dia e à noite com suas limitações. Eles lhe dizem que filhos você terá esta noite, amanhã e nos dias que virão. Pois seus 5 sentidos agem como 5 maridos que constantemente impregnam sua consciência, que é o grande ventre de Deus, e de manhã, ao meio-dia e à noite eles lhe sugerem e lhe ditam aquilo que você deve aceitar como verdade. Ele lhe diz que aquele que você gostaria de ter como marido não é o seu marido. Em outras palavras, o sexto ainda não a impregnou. Aquilo que você gostaria de ser é negado por esses 5, e eles detêm o poder, eles ditam o que você aceitará como verdade. Aquilo que você gostaria de aceitar ainda não penetrou sua mente e a impregnou com sua realidade. Aquele a quem você chama de marido não é realmente seu marido. Você não carrega a sua semelhança. Carregar a sua semelhança é a prova de que você é sua esposa, ou pelo menos de que o conheceu intimamente. Você não carrega a semelhança do sexto, você carrega apenas a semelhança dos 5. Então alguém se volta para mim e me conta tudo o que eu já soube. Retorno ao passado e a razão me diz que, ao longo de toda a minha vida, sempre aceitei as limitações dos meus sentidos, sempre as encarei como fatos, e de manhã, ao meio-dia e à noite, testemunhei essa aceitação. A razão me diz que conheço apenas essas 5 coisas desde que nasci. Agora, gostaria de transcender as limitações dos meus sentidos, mas ainda não encontrei em mim a coragem para assumir que sou aquilo que essas 5 pessoas negam que eu seja. Assim, permaneço aqui, consciente da minha tarefa, mas sem a coragem de ir além das limitações dos meus sentidos e daquilo que a minha razão nega. Ele lhes diz: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou o vinho. Eu sei o que quero ser, e porque sou esse pão, eu me banqueteio com ele. Presumo que sou, e em vez de me banquetear com o fato de estar nesta sala falando com vocês e vocês estarem me ouvindo, e de eu estar em Los Angeles, eu me banqueteio com o fato de estar em outro lugar e caminho aqui como se estivesse em outro lugar. E gradualmente me torno aquilo de que me banqueteio. Deixe-me contar 2 histórias pessoais. Quando eu era menino, vivia em um ambiente muito limitado, em uma pequena ilha chamada Barbados. A ração para os animais era muito escassa e muito cara, porque tínhamos que importá-la. Sou de uma família de 10 filhos e minha avó morava conosco, o que fazia com que dessemos 13 pessoas à mesa. Inúmeras vezes me lembro da minha mãe dizendo à cozinheira no início da semana: quero que você separe 3 patos para o jantar de domingo. Isso significava que ela pegaria 3 patos do galinheiro no quintal, os colocaria em uma gaiola bem pequena e os alimentaria, os fartando de milho e tudo o que ela queria que os patos comessem, de manhã, à tarde e à noite. Essa era uma dieta completamente diferente da que dávamos aos patos regularmente, pois mantínhamos essas aves vivas alimentando-as com peixe. Mantínhamos as aves vivas e gordas com peixe porque o peixe era muito barato e abundante, mas não se podia comer uma ave que se alimentava de peixe, não como nós gostaríamos de comer uma ave. O cozinheiro pegava 3 patos, colocava-os numa gaiola e, durante 7 dias, alimentava-os com milho, leite azedo e tudo o que queríamos que eles sentissem nas aves. Depois, quando eram abatidos e servidos no jantar, 7 dias depois, eram aves suculentas, alimentadas com leite e milho. Mas, de vez em quando, a cozinheira se esquecia de guardar as aves, e meu pai, sabendo que teríamos patos e acreditando que ela havia cumprido a ordem, não mandava mais nada para o jantar, e 3 peixes chegavam à mesa. Não se podia tocar naquelas aves, pois elas eram a própria personificação daquilo que comiam. O homem é um ser psicológico, um pensador. Ele se torna não aquilo de que se alimenta fisicamente, mas sim aquilo de que se alimenta mentalmente. Tornamo-nos a personificação daquilo de que nos alimentamos mentalmente. Ora, aqueles patos não podiam ser alimentados com milho de manhã, peixe à tarde e outra coisa à noite. Era preciso uma mudança completa na dieta. No nosso caso, não podemos meditar um pouco de manhã, praguejar ao meio-dia e fazer outra coisa à noite. Temos que fazer uma dieta mental, durante uma semana, precisamos mudar completamente o nosso alimento mental. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Se eu pudesse agora escolher o tipo de alimento mental que quero expressar no meu mundo e me banquetear com ele, eu me tornaria esse alimento. Deixe-me explicar por que estou fazendo o que estou fazendo hoje. Foi em 1933, na cidade de Nova York, e meu velho amigo Abdullah, com quem estudei hebraico por 5 anos, foi realmente o ponto de partida para o abandono de todas as minhas superstições. Quando fui visitá-lo, eu estava repleto de superstições. Eu não conseguia comer carne, não conseguia comer peixe, não conseguia comer frango, não conseguia comer nada do que existia no mundo. Eu não bebia, não fumava e fazia um enorme esforço para viver uma vida celibatária. Abdullah me disse: Não vou te dizer você é louco, Neville, mas você é, sabe? Todas essas coisas são estúpidas. Mas eu não conseguia acreditar que fossem estúpidas. Em novembro de 1933, despedi-me dos meus pais na cidade de Nova York, quando eles embarcaram para Barbados. Eu estava neste país havia 12 anos sem qualquer desejo de conhecer Barbados. Eu não tinha tido sucesso e sentia vergonha de voltar para casa, para junto dos membros bem-sucedidos da minha família. Depois de 12 anos na América, eu era um fracasso aos meus próprios olhos. Eu trabalhava no teatro, ganhava dinheiro num ano e gastava tudo no mês seguinte. Eu não era o que eu chamaria, nem pelos padrões deles, nem pelos meus, de uma pessoa bem-sucedida. Veja bem, quando me despedi dos meus pais em novembro, eu não tinha nenhuma vontade de ir para Barbados. O navio partiu e, enquanto eu caminhava pela rua, algo me dominou com o desejo de ir para Barbados. Era o ano de 1933, eu estava desempregado e não tinha para onde ir, a não ser um quartinho na rua 75. Fui direto ao meu velho amigo Abdullah e disse a ele: AB, estou com uma sensação muito estranha. Pela primeira vez em 12 anos, quero ir para Barbados. Se você quer ir, Neville, você já foi, respondeu ele. Aquela linguagem me pareceu muito estranha. Eu estava em Nova York, na rua 72, e ele me disse que eu tinha ido para Barbados. Eu perguntei: Como assim, Abdullah? Ele disse: Você realmente quer ir? Eu respondi sim. Ele então me disse: Ao atravessar esta porta agora, você não está caminhando pela rua 72, mas sim por ruas ladeadas por palmeiras e coqueiros, isto é Barbados. Não me pergunte como você vai chegar lá. Você está em Barbados. Não se pergunta como ou quando se está lá. Você está lá. Agora caminhe como se já estivesse lá. Saí da casa dele atordoada. Estou em Barbados. Não tenho dinheiro, não tenho emprego, nem sequer estou bem vestida, e mesmo assim estou em Barbados. Ele não era o tipo de pessoa com quem se discutia, não Abdullah. 2 semanas depois, eu não estava mais perto do meu objetivo do que no dia em que lhe disse pela primeira vez que queria ir para Barbados. Eu disse a ele: AB, confio plenamente em você, mas desta vez não vejo como isso vai funcionar. Não tenho um centavo para a viagem, comecei a explicar. Você sabe o que ele fez. Ele estava tão negro quanto as de espadas, meu velho amigo Abdullah, com seu turbante na cabeça. Enquanto eu estava sentado em sua sala de estar, ele se levantou da cadeira, foi em direção ao escritório e bateu à porta, o que não era um convite para segui-lo. Ao sair, ele me disse: Já disse tudo o que tinha para dizer. No dia 3 de dezembro, compareci perante Abdullah e repeti que ainda não havia chegado ao meu destino. Ele repetiu a sua afirmação. Você está em Barbados. O último navio com destino a Barbados que me levaria para lá pelo motivo da minha viagem, que era passar o Natal, zarpou ao meio-dia do dia 6 de dezembro, o antigo Nerissa. Na manhã de 4 de dezembro, sem emprego e sem ter para onde ir, dormi até mais tarde. Quando acordei, havia uma carta enviada por correio aéreo de Barbados debaixo da minha porta. Ao abrir a carta, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Peguei-o e era um cheque de $50.
A carta era do meu irmão Vitor e dizia: Não estou pedindo que você venha, Neville, isso é uma ordem. Nunca tivemos um Natal em que todos os membros da nossa família estivessem presentes ao mesmo tempo. Neste Natal, isso poderia acontecer se você viesse. Meu irmão mais velho, Cecil, saiu de casa antes do caçula nascer, e depois disso começamos a nos mudar de casa em épocas diferentes, então nunca na história da nossa família estivemos todos juntos ao mesmo tempo. A carta continuava: Você não está trabalhando, sei que não há motivo para não vir, então precisa estar aqui antes do Natal. Os $50 anexos são para comprar algumas camisas ou um par de sapatos que você possa precisar para a viagem. Não precisa dar gorjeta, use o bar se for beber. Eu irei buscá-lo no navio e pagarei todas as suas gorjetas e despesas. Enviei um telegrama para Furnes, Vitíaco em Nova York e pedi que emitam sua passagem quando você comparecer ao escritório deles. Os $50 são simplesmente para comprar alguns itens essenciais. Você pode assinar como quiser a bordo do navio. Eu irei buscá-lo e cuidarei de todas as obrigações. Fui até a Furnes, Vitíaco com minha carta e deixei que a lessem. Disseram: Recebemos o telegrama, Sr. Goddard, mas infelizmente não temos mais vagas na viagem de 6 de dezembro. A única opção disponível é a terceira classe entre Nova York e St. Thomas. Quando chegarmos a St. Thomas, alguns passageiros desembarcarão. O senhor poderá então viajar em primeira classe de St. Thomas para Barbados. Mas entre Nova York e St. Thomas, o senhor deverá viajar em terceira classe, embora possa usufruir dos privilégios do restaurante da primeira classe e circular pelos decks da primeira classe. Eu disse: eu aceito. Voltei para meu amigo Abdullah na tarde de 4 de dezembro e disse: Funcionou perfeitamente. Contei a ele o que tinha feito, pensando que ele ficaria feliz. Sabe o que ele me disse? Ele disse: Quem lhe disse que você vai viajar de terceira classe? Eu vi você em Barbados, o homem que você é, viajando de terceira classe? Você está em Barbados e viajou de primeira classe. Não tive um único momento para vê-lo novamente antes de embarcar ao meio-dia de 6 de dezembro. Quando cheguei ao cais com meu passaporte e os documentos para embarcar no navio, o agente me disse: Temos boas notícias para o senhor, Sr. Goddard. Houve um cancelamento e o senhor viajará em primeira classe. Abdullah me ensinou a importância de permanecer fiel a uma ideia e não fazer concessões. Eu hesitei, mas ele se manteve firme na suposição de que eu estava em Barbados e havia viajado em primeira classe. Voltando agora ao significado das nossas duas histórias bíblicas. O poço é fundo e você não tem balde, não tem corda. Faltam 4 meses para a colheita e Jesus diz: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Eu sou o pão do céu. Delicie-se com a ideia, identifique-se com ela como se já fosse esse estado encarnado. Viva partindo do pressuposto de que você é o que deseja ser. Se você se deleitar com isso e permanecer fiel a essa dieta mental, você a cristalizará. Você se tornará isso neste mundo. Quando voltei para Nova York em 1934, depois de 3 meses maravilhosos em Barbados, bebi, fumei e fiz tudo o que não fazia há anos. Lembrei-me do que Abdullah me disse. Depois que você provar essa lei, você se tornará normal, Neville. Você sairá desse cemitério, sairá desse passado morto onde pensa que está sendo santo. Porque, na verdade, você está sendo tão bom, Neville, você não serve para nada. Voltei a caminhar sobre esta terra uma pessoa completamente transformada. A partir daquele dia, em fevereiro de 1934, comecei a viver cada vez mais. Não posso dizer honestamente que sempre tive sucesso. Meus muitos erros neste mundo, meus muitos fracassos, me condenariam se eu dissesse que dominei tão completamente os movimentos da minha atenção que posso permanecer fiel à ideia que quero incorporar. Mas posso dizer, como disse o antigo mestre, que embora pareça ter falhado no passado, sigo em frente e me esforço dia após dia para me tornar aquilo que almejo incorporar neste mundo. Suspenda o julgamento, recuse-se a aceitar o que a razão e os sentidos ditam agora,
e se você permanecer fiel à nova dieta, você se tornará a personificação do ideal ao qual se mantém fiel. Se existe um lugar no mundo que é completamente diferente da minha pequena ilha de Barbados, esse lugar é Nova York. Em Barbados, o prédio mais alto tem 3 andares, e as ruas são ladeadas por palmeiras, coqueiros e todo tipo de vegetação tropical. Em Nova York, você precisa ir a um parque para encontrar uma árvore. No entanto, eu precisava percorrer as ruas de Nova York como se estivesse caminhando pelas ruas de Barbados. Para a imaginação, tudo é possível. Eu caminhava, sentindo como se estivesse realmente caminhando pelas ruas de Barbados, e nessa sensação, quase conseguia sentir o aroma dos coqueiros nas vielas. Comecei a criar em minha mente a atmosfera que encontraria fisicamente se estivesse em Barbados. Mantendo-me fiel a essa suposição, alguém cancelou a passagem e eu a recebi. Meu irmão em Barbados, que nunca pensou na minha volta para casa, sentiu uma forte vontade de me escrever uma carta estranha. Ele nunca havia ditado nada para mim, mas desta vez ditou, e achou que a ideia da minha visita tinha sido dele. Voltei para casa e passei 3 meses maravilhosos, retornei em primeira classe e trouxe uma boa quantia em dinheiro no bolso, um presente. Se eu tivesse pago pela viagem, ela teria custado $3.000, mas a fiz sem um centavo no bolso. Tenho caminhos que vocês não conhecem. Meus caminhos são insondáveis. O eu dimensionalmente superior tomou minha suposição como uma ordem e influenciou o comportamento do meu irmão para escrever aquela carta, influenciou o comportamento de alguém para cancelar aquela passagem de primeira classe e fez todas as coisas necessárias para a produção da ideia com a qual eu me identificava. Eu me identificava com a sensação de estar lá. Dormia como se estivesse lá, e todo o comportamento humano se moldava em harmonia com essa minha percepção. Não precisei ir até a Furnace, Vitílico implorar por uma passagem, pedindo que cancelassem a reserva de alguém que tinha passagem de primeira classe. Não precisei escrever para meu irmão implorando que me enviasse dinheiro ou comprasse uma passagem. Ele achava que tinha iniciado o ato. Na verdade, até hoje, ele acredita que foi ele quem iniciou o desejo de me trazer para casa. Meu velho amigo Abdullah simplesmente me disse: "Você está em Barbados, Neville. Você quer estar lá, onde quer que você queira estar, lá você estará. Viva como se estivesse lá e você estará." Essas são as 2 perspectivas sobre o mundo que todo ser humano possui. Não importa quem você seja. Toda criança nascida de mulher, independentemente de raça, nacionalidade ou credo, possui 2 perspectivas distintas sobre o mundo. Ou você é o homem natural que não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque, para você, em sua perspectiva natural, elas lhe parecem loucura. Ou você é o homem espiritual que percebe as coisas além das limitações dos seus sentidos, porque todas as coisas agora são realidades em um mundo dimensionalmente maior. Não há necessidade de esperar 4 meses para colher os frutos. Você é a mulher samaritana ou Jesus junto ao poço. Você é o homem que espera nos 5 pórticos pela perturbação e por alguém que o empurre para dentro, ou você é aquele que pode se ordenar a levantar e caminhar apesar dos outros que esperam. Você é o homem atrás das lápides no cemitério, esperando e implorando para não ser purificado, porque não quer se livrar de seus preconceitos. Uma das coisas mais difíceis para o homem abandonar são suas superstições, seus preconceitos. Ele se apega a eles como se fossem o tesouro dos tesouros. Quando você se purifica e se liberta, o útero, a sua própria mente, é automaticamente curado. Torna-se o terreno preparado onde as sementes, os seus desejos, podem criar raízes e crescer até se manifestarem. A criança que você carrega agora no seu coração é o seu objetivo presente. O seu anseio presente é como uma criança doente. Se você assume que já é o que gostaria de ser, a criança morre por um instante, porque não há mais perturbação. Você não pode ser perturbada quando sente que é o que deseja ser, porque se sente que é o que queria ser, está satisfeita com essa suposição. Para os outros, que julgam superficialmente, você parece não desejar mais nada, então, para eles, o desejo ou a donzela está morta. Eles pensam que você perdeu sua ambição porque não fala mais sobre sua ambição secreta.
Você se adaptou completamente à ideia. Você assumiu que é o que deseja ser. Você sabe, ela não está morta, apenas dorme. Vou despertá-la. Caminho partindo do pressuposto de que sou eu, e enquanto caminho, silenciosamente a desperto. Então, quando ela despertar, farei o que é normal e natural, e darei-lhe de comer. Não me vangloriarei disso nem contarei a outros, simplesmente irei e não contarei a ninguém. Alimento esse estado que agora me agrada com minha atenção. Mantenho-o vivo em meu mundo, tornando-me atento a ele. As coisas às quais não presto atenção desaparecem e se dissipam no meu mundo, independentemente do que sejam. Elas não nascem simplesmente e depois permanecem sem alimento. Eu as gerei pelo simples fato de ter me tornado consciente de ser elas. Quando as incorporo no meu mundo, esse não é o fim. É o começo. Agora sou uma mãe que deve manter vivo esse estado, prestando atenção a ele. No dia em que não estiver atenta, terei retirado meu leite dele, e ele desaparecerá do meu mundo, à medida que me torno atenta a outra coisa no meu mundo. Você pode se concentrar nas suas limitações, alimentando-as e transformando-as em montanhas, ou pode se concentrar nos seus desejos, mas para se concentrar, você precisa assumir que já é aquilo que desejava ser. Embora hoje falemos de um foco tridimensional e um foco quadridimensional, não pensem por um instante que esses antigos mestres não estivessem plenamente conscientes desses dois centros distintos de pensamento presentes na mente de todos os homens. Eles personificavam esses dois centros e tentavam mostrar ao homem que a única coisa que o impede de ser quem ele poderia ser é o hábito. Embora não seja uma lei, todo psicólogo dirá que o hábito é a força mais inibidora do mundo. Ele restringe completamente o homem, o aprisiona e o torna totalmente cego para o que ele poderia ser. Comece agora a se ver e se sentir mentalmente como aquilo que você deseja ser, e deleite-se com essa sensação de manhã, ao meio-dia e à noite. Vasculhei a Bíblia em busca de um período de tempo superior a 3 dias e não o encontrei. Jesus respondeu: Destruam este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. João 2:19. Preparem suas provisões, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão este Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para possuí-la. Josué 1:11. Se eu pudesse saturar completamente minha mente com uma única sensação e agir como se ela já fosse um fato, tenho a garantia, e não encontro nenhuma negação disso neste excelente livro, de que não precisaria de mais do que 3 dias de dieta, desde que a seguisse fielmente. Mas preciso ser honesto. Se eu mudar minha dieta ao longo do dia, estendo o intervalo de tempo. Você me pergunta, mas como eu sei qual é o intervalo? Você mesmo determina o intervalo. Hoje em dia, em nosso mundo moderno, existe uma pequena palavra que confunde a maioria de nós. Eu sei que me confundiu até que me aprofundei no assunto. Essa palavra é ação. A ação é considerada a coisa mais fundamental do mundo. Não é um átomo, é algo mais fundamental. Não é uma parte de um átomo como um elétron, é algo ainda mais fundamental. Chamam-na de unidade quadridimensional. A coisa mais fundamental do mundo é a ação. Você pergunta: o que é a ação? Nossos físicos nos dizem que é energia multiplicada pelo tempo. Ficamos ainda mais confusos e perguntamos: energia multiplicada pelo tempo, o que isso significa? Eles respondem: não há resposta a um estímulo, por mais intenso que seja, a menos que ele dure por um certo período de tempo. Deve haver uma duração mínima ao estímulo, ou não há resposta. Por outro lado, não há resposta ao tempo, a menos que haja um grau mínimo de intensidade. Hoje, a coisa mais fundamental do mundo é chamada de ação, ou simplesmente energia multiplicada pelo tempo. A Bíblia menciona 3 dias, a duração para a resposta neste mundo é de 3 dias. Se eu agora assumir que sou o que quero ser, e se eu for fiel a isso e agir como se já fosse, o prazo máximo concedido para minha realização é de 3 dias. Se existe algo que você realmente deseja neste mundo esta noite, então experimente em sua imaginação o que você experimentaria na prática se alcançasse seu objetivo,
e tape seus ouvidos e feche seus olhos para tudo o que nega a realidade da sua suposição. Se você fizer isso, poderá me dizer, antes que eu deixe esta cidade de Los Angeles, que realizou o que antes era apenas um desejo quando chegou aqui. Será uma alegria para mim me alegrar com você ao saber que a criança que parecia morta agora está viva. Essa donzela não estava realmente morta, apenas adormecida. Você a alimentou em silêncio porque possui carne que ninguém mais conhece. Você lhe deu comida e ela se tornou uma realidade viva ressuscitada em seu mundo. Então você poderá compartilhar sua alegria comigo e eu poderei me alegrar com a sua. O propósito destas lições é lembrá-lo da lei do seu próprio ser, a lei da consciência. Você é essa lei. Você apenas não tinha consciência de seu funcionamento. Você alimentou e manteve vivas as coisas que não desejava expressar neste mundo. Aceite meu desafio e coloque essa filosofia à prova. Se não funcionar, não a use como consolo. Se não for verdade, descarte-a completamente. Eu sei que é verdade. Você não saberá até tentar provar ou refutar. Muitos de nós aderimos a ismos e temos medo de colocá-los à prova porque achamos que podemos falhar e, então, onde estaremos? Sem realmente querer saber a verdade a respeito, hesitamos em ter a coragem de testá-los. Você diz, e eu sei que funcionaria de alguma outra forma. Não quero realmente testar. Embora eu ainda não tenha refutado, ainda posso me sentir confortado por isso. Agora não se iluda, não pense por um segundo que você é sábio. Prove ou refute esta lei. Sei que, se tentar refutá-la, você aprovará, e eu ficarei mais rico com isso, não em dinheiro, não em bens materiais, mas porque você se tornará o fruto vivo daquilo que acredito estar ensinando neste mundo. É muito melhor que você seja uma pessoa bem-sucedida e satisfeita após 5 dias de instrução do que sair daqui insatisfeito. Espero que você tenha a ousadia de desafiar esta instrução e prová-la ou refutá-la. Antes de entrarmos no período de silêncio, explicarei brevemente a técnica novamente. Temos 2 técnicas para aplicar esta lei. Todos aqui devem saber exatamente o que desejam. Devem saber que, mesmo que não consigam hoje, continuarão desejando o mesmo objetivo amanhã. Quando você sabe exatamente o que quer, construa em sua mente um evento único e simples que implique a realização do seu desejo, um evento onde o seu eu prevaleça. Em vez de se sentar e se observar como se estivesse na tela, seja você o ator no drama. Limite o evento a uma única ação. Se você vai apertar a mão de alguém porque isso implica a realização de um desejo, então faça isso e somente isso. Não aperte a mão de alguém e depois se perca em sua imaginação, viajando para um jantar ou algum outro lugar. Limite sua ação simplesmente a apertar a mão de alguém e repita o gesto várias vezes, até que esse aperto de mãos adquira a solidez e a nitidez da realidade. Se você sentir que não consegue se manter fiel a uma ação, quero que agora defina seu objetivo e, em seguida, condense a ideia, que é o seu desejo, em uma única frase, uma frase que implique a realização do seu desejo, algo como: não é maravilhoso? Ou, se eu me sentisse grato porque achasse que alguém foi fundamental para realizar meu desejo, eu poderia dizer obrigado e repetir isso com sentimento várias vezes, como uma canção de ninar, até que minha mente fosse dominada pela única sensação de gratidão. Agora, vamos nos sentar em silêncio nessas cadeiras, com a ideia que implica a realização do nosso desejo condensado em uma única frase ou em um único ato. Vamos relaxar e imobilizar nossos corpos físicos. Então, vamos experimentar em nossa imaginação a sensação que nossa frase ou ação condensada afirma. Se você se imaginar apertando a mão de outra pessoa, não use sua mão física, deixe-a imóvel. Mas imagine que dentro da sua mão existe uma mão mais sutil, mais real, que pode ser extraída da sua imaginação. Coloque sua mão imaginária na mão imaginária do seu amigo que está à sua frente e sinta o aperto de mãos. Mantenha seu corpo físico imóvel, mesmo que sua mente esteja se tornando ativa no que você está prestes a fazer. Agora, vamos entrar em silêncio.